onde o Flamengo não é campeão brasileiro desde 2009. Pode soltar o grito hoje. Uma vez por ano é assim. Dezembro chega e começa o passeio rumo ao próximo destino. Às vezes novo, às vezes repetido, muitas vezes indefinido. Sinal de que o desfecho do principal campeonato do país se aproxima? É ela. 60 centímetros de altura, 45 de largura e 40 centímetros de profundidade. A taça mais cobiçada do futebol brasileiro está pronta e pode ser a estrela da noite no Maracanã. Depende do Flamengo. Uma vitória sobre o Ceará é certeza de volta olímpica num estádio lotado e com ingressos esgotados. O rubro-negro também pode ser campeão com empate ou derrota. Só que aí depende do resultado do Palmeiras, que vai enfrentar o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Feita de bronze banhado a ouro, são 15 quilos. Um peso que só os campeões brasileiros podem carregar. Muita gente no Flamengo já fez esse esforço prazeroso, mas alguns multicampeões aguardam ansiosamente pela primeira vez. A começar pelo herói do Tetra da Libertadores. Danilo jogou as ligas de Portugal, Espanha, Inglaterra e Itália. Conquistou títulos em todas. Só 4 dias se passaram desde Lima e a fome não passa. Tá podendo jogar decisões assim seguidas é um grandíssimo privilégio. Tem muitos atletas que passam a carreira inteira sem conseguir jogar, sei lá, que seja uma final. E eu nunca ganhei o Campeonato Brasileiro também, então vai ser perante a nossa torcida, no Maracanã, lotado, com o máximo de respeito possível com o adversário que a gente vai ter pela frente, mas tentando fazer o nosso trabalho, que é vencer os jogos e aí carimbar mais um troféu pra gente levar para casa. Jorginho também é parte da lista. Eurocopa, Liga dos Campeões, Mundial de Clubes e agora a Libertadores. Estar próximo do Brasileirão significa que falta só um passo para vencer uma Liga Nacional pela primeira vez na carreira. A ala dos que chegaram antes ao clube e venceram outras competições também é numerosa. Rossi, Varela, Cebolinha, Pulgar, Léo Ortiz, Luiz Araújo. Felipe Luiz viveu essa inédita sensação em 2019, repetiu em 2020. Só 1 ano e 2 meses como treinador e ela está prestes a sorrir para ele. Felipe pode falar que ele tem 1 ano só, que tem muito a evoluir, tem mesmo, mas já é fora de série, os números não enganam ninguém. Desde 2009 o Flamengo não conquista o Brasileiro no Maracanã. Em 2019, foi campeão sem entrar em campo. Na edição seguinte, sofreu e festejou no Morumbi. O salão favorito está pronto. Pode ser dia de festa e a convidada é ilustre. É bonita mesmo, né? Tomar cuidado para não quebrar essa aí, né? Não tem o bonequinho. O bonequinho, dizem que inclusive não é culpa do Flamengo não, hein? Que todo mundo quebra, foi o Pulgar. Todo mundo quebra esse bonequinho. É? Comum quebrar? Mas é que pela primeira vez eu vi ele ali enfaixado, né? Não, assim, que pela primeira vez. Quem recebe réplica, né? Quem recebe réplica já recebe bonequinho extra. Ah, isso é verdade. Para trocar. Até quando a taça viaja para evento, leva-se bonequinho. Então, assim, não vamos responsabilizar o Pulgar por essa entrada violenta no bonequinho, que não foi ele, não. Vamos falar aqui dessa partida, porque quando a gente mostrou a tabela de classificação, eu chamei a atenção para a situação do Ceará, né, que vem sem 3 titulares. Então, vamos lá. Na defesa, o Léo Condé não tem o William Machado nem o Matheus Bahia, porque estão cumprindo suspensão, são peças do time titular, tá? Ou seja, vem sem a defesa titular o Ceará. E o Pedro Henrique, porque está machucado, também não vai participar dessa partida no Maracanã. O Pedro Henrique, na verdade, ele sentiu um desconforto na posterior da coxa esquerda, tem 2 rodadas. Então foi quando perdeu, inclusive, para quem? Para o Mirassol.
e aí ele foi substituído. Então tem 2 rodadas. Já não jogou contra o Cruzeiro e não jogará contra o Flamengo. São 3 peças do time titular. Lembrando que o Flamengo basta vencer para ser campeão brasileiro. Se o Palmeiras não vencer o Atlético Mineiro, o Flamengo também pode não vencer, que ainda assim é campeão brasileiro. Então, antes sobre Flamengo e Ceará. Além de entrar como favorito, é só a gente olhar para a tabela, para o clima, para o momento, o Flamengo ainda vai contar com essas baixas aqui do Ceará, né? E com o retorno do Plata. Mas podia ser completíssimo. O Flamengo vai dar, o Felipe Luiz já tem o Plata de volta. Tem o Plata. É que fica ainda mais difícil, né, Lof? Eu também acho. Podia ser completíssimo que o Flamengo seguiria favorito. Agora, imagina sem a defesa titular e sem o Pedro Henrique no ataque. É um jogo para constar no campeonato, até porque é muito tranquilo para o Flamengo jogar essa partida, sabendo que ele pode ser campeão. Se o outro time não vencer, o outro time tem a obrigação de vencer, o outro time que não ganha 6 jogos, tem a obrigação de vencer os 2 últimos. Senão o Flamengo é campeão até perdendo os 2 últimos, certo? Certo. Então, é meio assim, isso vai acontecer, o Flamengo vai ser campeão. Então, quando você vai para uma partida como essa, sabendo que, olha, tá tranquilo aqui, vamos jogar na tranquilidade, porque também se não for agora, pode até ser que seja agora, porque o adversário pode não ganhar, e se não for agora, vai ser na última, porque também, só que tem uma questão que eu acho muito relevante para a preparação do Flamengo para a Copa Intercontinental. Opa, se livrar do último compromisso. Mandar um time reserva para Mirassol. Ou sub-20, que não vai fazer a menor diferença. Eu não sei se dá para ir só com sub-20, acho que você tem que mesclar, você não tem não elenco para mandar. Não só mandar um time reserva, como também ter o jogo antecipado, né? De domingo para sábado, essa é uma possibilidade. Isso, porque aí o jogo não valeria nada, já que o Mirassol seria o quarto para isso o Flamengo tinha que ser, exatamente. E o Flamengo já é o campeão. Pro Flamengo, e aí daria para negociar. Perfeito. E faria todo sentido de colocar esse jogo no sábado. Para esse jogo ser sábado, o Flamengo tem que ser campeão hoje, então, já que a situação do Mirassol está resolvida. Será que a gente consegue? Essa é o quê? Essa é a pressão do Flamengo. Essa é a pressão. Essa é a pressão. A pressão boa, será que a gente consegue, antecipar esse jogo? Qual que é a sua definição de pressão? A gente acabou de mostrar a tabela de Internacional, de Ceará, de Vitória. Essa é a pressão do Flamengo. Tem que ser campeão hoje contra o Ceará em casa para comemorar 2 títulos numa semana no Maracanã. Essa é a pressão. A pressão temos que ganhar hoje para poder antecipar nosso próximo jogo, para facilitar o próximo campeonato que a gente vai jogar, porque esse aqui já acabou. A nossa pressão como é que a gente pode facilitar nosso trabalho para a próxima competição? Esse já acabou, só precisa confirmar. Se confirmar hoje, abre um caminho para a próxima competição, que é muito difícil por conta, e isso é uma situação criada pela Conmebol, é muito difícil por conta, e é difícil para todo mundo, né? É difícil para o torcedor. Sabe aquele pessoal que estava com você lá em Lima? Sei. Aquele pessoal teve que pagar passagem e hospedagem. Você não, que você foi de boa, né? Mas aquele pessoal teve que pagar passagem e hospedagem e já vai ter que entrar num novo financiamento. Vai usar as milhas, Já vai entrar num novo financiamento. Então, assim, dificulta para o torcedor também, mas para o jogador que vai trabalhar e que vai correr. É muito pior. Para o torcedor é difícil de pagar essa conta aí. O pessoal que vai. Aí é elitização da elitização da elitização do futebol. Rapaz, os jogadores eles ficam acumulando milhas, né? Cada quarta e domingo indo para lá e para cá. Passagem é no nome deles, imagino que sim. Acho que pinga milha pra eles. Que loucura, hein? Chega o final do ano aí, dá pra levar a família toda pra viajar. Só não tem tempo, né, Vini? Porque acaba a Copa do Mundo de Clubes, tem direito ao Natal, Ano Novo e já... Ó, eu vi uma galera fazendo, inclusive, falando eu ia falar Mundial Intercontinental, projeção e falando, melhor hora pra pegar o PSG é essa. Eu adoro esse clima, Vou lembrar que o Flamengo vai estrear contra o Cruz Azul do México. Tem muito menos jogos que o Flamengo na 22 jogos de diferença. Esse jogo contra o Cruz Azul, que é o primeiro do Intercontinental, né, das equipes, para esse jogo o Flamengo chega com 76 jogos contra 54. São 22 jogos de diferença. E tem um outro intervalo aí que chama a atenção. O Cruz Azul se classifica para as quartas de final no dia 9 de novembro. Foi a rodada 17 das 17, né? Do mexicano, exatamente. Da Liga Max. Nas quartas de final, a gente já está no dia 27, ou seja, do dia 9, do fim da primeira fase para o mata-mata, 18 dias só treinando. Isso faz muita diferença. E aí nós temos 2 jogos. O Cruz Azul avança sobre o Guadalajara e vai jogar hoje, às 10 da noite, a primeira partida da semifinal, que é contra o Tigres, tá? Então joga hoje e depois domingo. É como o Flamengo, eu queria chegar aí. A tabela, mantendo-se o jogo domingo,
a tabela está igual, exceto pelo intervalo que o Cruz Azul teve de 18 dias apenas treinando, da primeira fase para o mata-mata, e do volume de jogos. A tabela tá igual. Dos últimos compromissos, mas o desgaste não é equivalente. É isso, porque o Cruz Azul vai ter que jogar a Vera no jogo de volta da semifinal e o Flamengo resolvendo a parada hoje, além de poder antecipar de domingo para sábado, ainda pode ir com o time reserva, ou seja, o último jogo em tese dos titulares pode ser hoje. Né? É uma diferença considerável para um jogo decisivo de Intercontinental. Né? E aí o Flamengo ainda está recuperando seus jogadores. Léo Ortiz efetivamente pode voltar. O Plata. Teu palpite é esse? Primeiro que eu quero dizer que eu acertei Danilo como titular na final da Libertadores. Tá? Queria dizer para vocês por quê. Porque eu frequento elevador. O Danilo tá cheio de milha de elevador. Pra lá e pra cá, andando de elevador pra lá e pra cá. Não foi. Vocês se encontraram, Cê? Não. O Danilo foi... Todo mundo tirou foto com o Danilo no elevador. As pessoas falavam, encontrei o Danilo. Onde foi? No elevador. O Danilo tava no elevador. Aí, deixa eu mostrar minha foto que eu tirei com o Danilo. No elevador. Né? Então, mas eu acertei Danilo como titular. Pode ser que... E acho que continua. Não faz muito sentido para hoje... Inclusive para hoje, tá? Mudar, tá? Ainda que a gente saiba que o Léo Ortiz de qualidade técnica superior, é da posição já há muito tempo, Danilo tá... Acho que não faz muito sentido, até porque pro jogador ser ovacionado pelo seu torcedor no Maracanã. Com certeza, o herói do jogo, É um jogador que tinha muita desconfiança, inclusive minha, por conta de seleção brasileira, tá? Eu acho que ele pode fazer parte do elenco como o Flamengo, ele acrescenta ao elenco do Flamengo. Mas ele não era titular do Flamengo. Então gerava uma desconfiança. Por que ele está na seleção brasileira se nem titular do Flamengo ele é? Bem, quando ele é titular do Flamengo, ele tem atuações, porque não foi só o gol, tá? Foi uma grande atuação do Danilo. Então aí tá a escalação. Foram 2 gols, na verdade, né? Que aquela bola que ele corta era um gol ali. Acho que ali na frente pode ter essas mudanças, né? Podemos ter essas mudanças, muito mais para realmente usar jogadores, hoje em dia se diz, mais frescos, descansados, tá? Então você pode trocar ali na frente, Plata com Luiz Araújo, ou Carrascal, o Cebolinha, ou Lino. O Cebolinha eu errei. Cebolinha eu estava achando que entrava como titular, que mostra que, apesar do crescimento, ele não ganhou ainda. Eu também achava, mas é porque o Carrascal ali também vem muito bem, né? Acho que a briga nem era... Porque na verdade a minha, meu palpite era Cebolinha já ganhou do Lino e Carrascal do outro lado. Isso, mas aí o Luiz Araújo isso. Mas enfim, ali dá para escalar do jeito que quiser também, porque as respostas são boas. Às vezes se cobra a excelência da resposta, né? E aí você acaba não tendo, a exigência no Flamengo é muito alta, mas enfim, é um elenco que tem uma falha no sistema defensivo de montagem de elenco, né? Você só tem um reserva exatamente para a defesa, mas de resto... mas não tem substituto para o Arrascaeta. Primeiro que eu já não sei agora, né? Até porque também o Arrascaeta é o melhor jogador da temporada sul-americana. Né? E o Carrascal pode jogar por ali. Exatamente, agora eu já não sei se não tem substituto, porque o Carrascal vai se firmando na equipe. No mesmo nível? Não, ninguém vai ter substituto exatamente no mesmo nível para um jogador como o Arrascaeta. Mas você tem um bom substituto. É um time pra gente marcar essa escalação aí, tá? Porque a gente ele vai ficar na memória como um dos fantásticos times da história do Flamengo. Com certeza, tô fazendo... Se era melhor que o time dos anos 80. Se a geração era melhor. Eu não sabia que tinha empate. Mas aí hoje também, não, é igual, não. Aí facilita muito a discussão. Facilita. Se você tiver que escolher uma geração. Nos anos 80. Você fica quantos? E aí 80? Eu vou argumentar com um argumento, com 2, na verdade. O futebol era mais vistoso, tá? Essa geração tem mais títulos, mas não tem o Mundial. Então o futebol era mais vistoso. E o Mundial me faz pensar que aquela geração era melhor, tá? Ganhando o Mundial, ganha o Mundial, né? Essa é a 4ª tentativa já dessa geração, que já vai mudando. Só tem 2 remanescentes mais o técnico da primeira tentativa, né?
mas ganhando o Mundial e a gente volta a pensar na discussão. Bom, o Danilo tem 2 títulos de Libertadores e 2 títulos de Champions. É o único da história, né? O único da história bicampeão de Champions e de Libertadores. Eu só estou destacando isso porque a gente vai cair gols nas finais. Exatamente. Fez o gol do Santos na final e fez o do Flamengo também, decidindo finais. É que a gente fala de heróis improváveis. O Danilo, dentro de todos os enredos que a gente imaginou, não aparecia como protagonista. Não. Mas um cara desse é um herói improvável também. Então, não é igual o pessoal que levou a faixa atrás da gente. Gol do Emerson Royal. Esse aí seria improvável. O pessoal estava apostando no herói improvável mesmo. Fora que é campeão nacional com Porto, com o City, com o próprio Real Madrid, enfim, espanhol, português, inglês. Estou destacando isso por quê? Porque queria lembrar, eu tinha a memória do Danilo numa divisão de acesso, participando de um acesso. E foi com a Série C do América Mineiro, 2009. Ele, como titular, inclusive, ele contribui muito, né, para a subida à Série B. Mas não é campeão brasileiro. Não é, isso aí gera... A gente sabe que nos locais, né, cada um precisa dar informação puxando ali pro local. O Jornal de Belo Horizonte. Vamos pagar o campeão. Isso é muito bom. Campeão da Libertadores. Isso que eu te falei isso, né? América faz o gol do título da Libertadores. Eu fui vendo como estava repercutindo, né, nas praças em que o Danilo era destaque. Obviamente, por ser de Minas, lá ele teria muita manchete, né, especialmente. Mas no mundo todo ele foi destaque, né? Só que em Minas... Não, porque todo lugar fez ex-Real Madrid. Ex-Real Madrid, ex-City. Cada lugar foi puxando por um... E aí em Minas era isso, ex-América Mineiro faz o gol do título na Libertadores. Oi, Vini. Ô Mari, você sabe que o Danilo é o segundo morador mais ilustre da cidade. De Bicas, claro. Segundo. Marcelo Barreto. Tão famoso quanto o Marcelo Barreto. Marcelo Barreto é o grande embaixador. Vamos para o campeão do Palmeiras, então, que vai estar em campo com... A luta pelo título brasileiro, Flamengo e Palmeiras são os que restam aí com chances. E o Globo pergunta se o Flamengo vai fechar com chave de ouro. Eu fui ouvido ontem, foi para essa reportagem? Foi para debaixo, que está de baixo, ali na mesma página, né? E que fala justamente sobre essa frequência com que times brasileiros estão conquistando títulos na mesma temporada. Pode ser Brasileiro e Copa do Brasil, como já aconteceu com o Atlético Mineiro e Palmeiras, Brasileiro e Libertadores, recentemente com Flamengo e Botafogo, e o Flamengo podendo repetir agora. O Thiago Jocura, nosso companheiro jornalista, está me lembrando aqui que só o Santos de 63 é que conseguiu assim o completão do que tinha na época, né? Além do Paulista, que era muito importante, os campeonatos estaduais, né? Nos anos 60 tinham um peso maior, ganhou Taça Brasil, Rio São Paulo, Libertadores e o Mundial de Clubes. Né? Então, o Santos 63 é o único que consegue ter um pacote completo. O Santos fez 2 vezes, né? Libertadores e Brasileirão, 62 e 63. Brasileirão que não chamava Brasileirão na época. O Flamengo pode igualar isso e o Botafogo ficar com essa dobradinha de 2024. Mas chama muita atenção, né? Porque o fato de o Santos ter feito em 62, 63 e nunca ninguém ter feito até 2019 e de 2019 para cá, se o Flamengo confirmar o título hoje, se é a terceira vez que vai acontecer em 7 anos, alguma coisa está acontecendo. É isso que a gente tentou nessa reportagem ali, escutar um pouco. Não dá para ter um diagnóstico cravado, né? Mas as opiniões dos nossos especialistas e colunistas, como Marcelo Barreto, de fato trazem algumas coisas a pensar, né? E acho que o que o Barreto opina, inclusive, é um dos fatores, né? A Libertadores ter passado para segundo semestre é um pouco. Os times que ganham hoje são mais consolidados, né? Você vê menos surpresas na Libertadores e a tendência é que isso fique... Tem a reposição da janela do meio do ano, tem muita coisa que pesa. E o Globo publicou recentemente também uma reportagem muito curiosa sobre o Davi Ferreira, né? Um repórter que cobriu 3 títulos de Libertadores de clubes cariocas, porque é um representante de um jornal aqui do Rio. Os Ferreiras dominando o mundo. Mais um Ferreira aí. É claro que, né, numa carreira mais longa, como a minha ou do Gilmar, você pode ter visto, né, esse mesmo número de conquistas, pode ter acompanhado. Só que a carreira do Davi começou outro dia. Ele tem menos tempo de carreira do que título de Libertadores. 2 anos e meio de carreira, 3 títulos de Libertadores. Ele é um reflexo do domínio dos clubes cariocas nas últimas temporadas. Ele não, né? Enfim, a experiência dele é um reflexo disso. Quem eu poderia chamar de filho, porque eu tenho um filho chamado Davi Ferreira. É verdade. O Davi está demonstrando um pé quente. Agora, você sabe que na Rádio Globo, entre 2010 e 2013, que eu estive lá, a gente tinha um repórter, o André, que ele também
o clube que ele ia cobrir era o clube que era campeão brasileiro. Ele, nos 3 anos, ele foi o repórter que cobriu. Não, o Davi tem isso. Na carreira ele não sabe o que é relatar do clube que ele está cobrindo uma eliminação de Libertadores. Ele entrou em julho ali de 2023 no Fluminense. Aí no rodízio ali que a gente faz de setorista em 2024 passou pro Botafogo campeão. E agora o Flamengo. Agora a pressão da torcida vascaína para ele ir pro Vasco esse ano tá grande. Se o Vasco for para a Libertadores, o Davi vai pro Vasco. Isso aí já tá. Precisamos conversar. Olha aqui, negociação Marcelo, casada. Mas eu queria só chamar a atenção uma curiosidade, né? Se o nosso companheiro pudesse passar pra gente, quantos jogos o Santos que venceu tudo em 62, quantos jogos o Santos disputou na temporada? Mesmo tendo disputado tantos campeonatos. Talvez não tenha chegado a metade do que... Era menos. Bom, e esse é um desafio do Flamengo, né? Na busca pelo Campeonato Brasileiro. Outro dia a gente trouxe aqui, o Flamengo pode bater 80 jogos essa temporada? 80. Acho que chega a 78 se encarar o PSG na final do Intercontinental. Mas é perto de 80. É muito jogo, gente. É muita coisa. Né? E esse aí, se não me engano, é o 75º, né? Porque é isso. Não, o quinto. Então, se é o quinto, tem mais 2 para fazer. 74º. Chega a 75 com o Campeonato Brasileiro e tem a possibilidade de mais 3 no Intercontinental, lembrando que são jogos eliminatórios. Sim. Né? Pode ser uma temporada de 78 jogos, é muita coisa. O Flamengo vem de um período... Quantos jogos o Flamengo fez em 2019 com o Liverpool? Também era alguma coisa próximo de 80. Foi por aí também. Foi. Certamente mais de 70. A campanha foi muito parecida, né? Eliminada na mesma fase na Copa do Brasil. Falando, o Klopp rindo, achava um absurdo, assim, que eu não acreditava. E o Flamengo chega, né, depois de uma viagem ao exterior para disputar um título com o seu maior rival, um jogo pesado, né? Enfim, a expectativa é de que, tudo dando certo, 2 títulos sejam comemorados hoje no Maracanã. Mas tem esse desafio, entre outros. O Ceará lutando para permanecer na Série A, não vai querer facilitar as coisas, evidentemente, né? Vai tentar complicar a vida do Flamengo. Muita coisa para ser administrada, né? Já pensar no elenco, poupa agora? Acho que não, né? A expectativa é de que vá com força máxima. Poupar hoje? Não, hoje não. Hoje é time... Não, a preocupação... Hoje é quem tiver em forma ainda. A preocupação que acho que todos têm, na verdade, é que o seguinte, é que o Flamengo conquistou a Libertadores no sábado, festejou como se não houvesse amanhã. A bem da verdade. Merecidamente. Os jogadores festejaram o título. Se apresentaram ontem à tarde e tiveram aí o quê? Ontem à tarde, hoje é quarta, se apresentaram na segunda à tarde, treinaram, faz aquele treino de desintoxicação, né? Treinaram ontem para jogar hoje. Então, assim, mas o Flamengo tem uma reserva, né, de qualidade, não só reserva em termos de número de jogadores, mas com uma reserva mesmo, o pulmão, né, a capacidade, o jogo afetivo, a torcida vai empurrar, enfim. Esse é quase o time da final da Libertadores. O Plata voltou a estar totalmente à disposição, então poderia ganhar a posição do Luiz Araújo. Olha, na final da Libertadores... Só não tinha o Plata. Surpreendeu todo mundo que o Samuel Lino foi titular. Sim. Né? Então talvez o Felipe Luiz possa repetir a formação com o Carrascal na direita e o Lino na esquerda. Fora do Maracanã, e hoje tem um jogo que promete ser de muita festa, porque o Flamengo ainda está comemorando a Libertadores e pode confirmar hoje também o título do Brasileiro, né, Ana? Boa tarde, prazerzaço estar contigo aqui no Taon. Ei, Vini, sempre um prazer mesmo. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, né? A promessa é de muita festa aqui hoje. Flamengo, campeão da Libertadores, vai encontrar de novo a torcida agora no Maracanã. Então a torcida já está eufórica por esse simples motivo, mas tem mais um motivo importante, né? Que esse jogo de hoje pode dar ao Flamengo o título de campeão brasileiro, porque se vencer o Ceará hoje à noite aqui no Maracanã, o Flamengo vai fazer, então, 78 pontos. Com isso não vai ser alcançado pelo Palmeiras, segundo colocado, que tem 70 pontos. Agora, se o Flamengo
Flamengo não ganhar do Ceará, aí vai ter que torcer aí por um empate ou uma derrota do Palmeiras, que vai enfrentar o Atlético Mineiro hoje. O técnico Felipe Luiz deve escalar a força máxima. A gente tem até aqui, pela apuração dos nossos colegas do GE. Globo, né? O provável Flamengo a ser escalado hoje com Rossi, Varela, Danilo ou Ortiz. O Ortiz está liberado pelo departamento médico, mas tudo indica que o Danilo deve ser mantido no time, tá? Léo Pereira, Alexandro, Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Plata, o Luiz Araújo, Carrascal ou Everton, Cebolinha e também o Bruno Henrique. Vou passar para vocês também a programação do Flamengo para hoje, né? Agora, 12h21, eles começaram a almoçar meio-dia, de acordo com a programação, estão almoçando. Às 5h15 vão fazer um lanche reforçado e às 6h10 vão sair do Ninho do Urubu para vir aqui para o Maracanã, previsão de chegada às 7h40, jogo 9h30. Mais de 70 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada para esse jogo, então ingressos esgotados. Maracanã vai estar lotado e inclusive quem também vai estar aqui hoje é a taça do Campeonato Brasileiro para ser erguida pelo Flamengo se o time confirmar aí a conquista desse título hoje. Então há muita expectativa para esse jogo, né, amigos, que também é importante, a gente lembra, para o Flamengo decidir como é que vai ficar o planejamento para o Intercontinental, que vai ser disputado a partir da quarta-feira que vem lá no Catar. Então, dependendo do resultado de hoje, se o Flamengo for campeão, já fica mais aliviado pensando nesse planejamento para o Intercontinental, pode disputar aí a última rodada com uma equipe mais alternativa. Mas, uma última informação, Vini, convido todo mundo a acompanhar no GE. Globo, tem uma notícia aí de que o Flamengo está na mira do goleiro do Santos, tá? O Gabriel Brazão, já que o Matheus Cunha, hoje o goleiro reserva, já assinou um pré-contrato com o Cruzeiro, né? Ana Flávia Nunes trazendo essa informação envolvendo o Gabriel Brazão. Será que seria uma boa, hein? Para o Flamengo, eu imagino que sim, e para ele. Hoje é titular do Santos, muito se fala de seleção brasileira. Seria uma alternativa só para o Rossi. Um beijo para Ana, bom trabalho para você, para toda a nossa equipe. E o Santos é o nosso próximo assunto aqui. Fala, nação, aqui é Bruno Santana na área. É hoje o grande dia, Flamengo e Ceará, direto do Maracanã para mais de 70 mil pessoas. Os ingressos esgotados já, nação. Então, e o Flamengo já está praticamente escalado com Alexandro, Léo Pereira, Léo Ortiz ou Danilo e Varela na lateral direita. E no gol, Rossi, né, claro. De volante, Pulgar, Jorginho e Arrascaeta no meio de campo. O ataque com Bruno Henrique. E na ponta direita, a dúvida do Felipe Luiz entre se ele vai com Plata ou Luiz Araújo. E na ponta esquerda tá entre Carrascal, Cebolinha e Samuel Lino. Essas são as dúvidas do Flamengo, mas está praticamente escalado. Vamos para cima deles, nação. É hoje, é o título, é o Enéia, 9 vezes já campeão brasileiro. Então, nação, vamos lá, siga, compartilhe e comente. E também mais informações sobre a Taça Continental, que o Flamengo ganhando hoje, o planejamento do Flamengo é que na próxima, que já viaja, né, para Dubai, bota o time pra reserva contra o Mirassol, né, que em vez de ser domingo vai para ser antecipado para sábado, né, com a CBF já autorizou. E a gente viajando para Dubai, no dia 10 pegar o Cruz Azul, passando o Cruz Azul, dia 13 pegar o Pirâmides e no dia 17, passando do Pirâmides, pegar o PSG na grande final da Taça da Copa Intercontinental. Então é isso, nação, esses são os cortes do Sport TV News, do Redação Sport TV e do Taon. As principais notícias do Flamengo nessa parte da manhã. Agora voltamos mais tarde com mais informações quentinhas para você. Grande abraço! Tchau!